noite. Eu quero agradecer a Ana, ao Colégio Adélia pelo convite. Gostei muito de assistir um pouquinho da palestra do professor. Quando eu me formei, eu queria ter prestado concurso para ser perita. Na época eu sabia que era muito difícil. E além do que, quando você presta para a Polícia Federal, a vaga pode estar no Manaus, na Bahia, e aí você tem que ir para onde estiver, né? Eu resolvi falar sobre a área que eu tenho maior conhecimento, é claro, né? Estou há 24 anos trabalhando nisso. Meu nome é Letícia Lisboa, eu sou formada pela Católica em 92, na época não tinha o Santa ainda, hoje já tem o Santa, Católica, Unip, né? Para quem quer fazer faculdade. Eu tenho pós-graduação em farmacologia, homeopatia, farmácia magistral e marketing. Tá? Trabalho na farmácia de manipulação ao farmacêutico desde 95, então faz um pouquinho de tempo. Tem gente que nem nascida em 95 era ainda, né? O Alfarmacêutico é uma farmácia de homeopatia e alopatia. Tem 35 anos no mercado. É a única da Baixada que tem ISO 9000. É um certificado internacional de qualidade. Então é a melhor farmácia que tem mais qualidade? É a que busca mais qualidade. Porque qualidade não é uma coisa estanque, parada. É uma coisa que você tem que buscar o tempo inteiro. Nós temos 9 filiais, 2 aqui no Guarujá, Santos, 2 em São Vicente e 1 em Praia Grande. Em cada uma delas tem um laboratório de homeopatia e em 2 de Santos nós temos vários laboratórios, que eu vou falar mais para vocês. O que é uma farmácia de manipulação então, né? A manipulação de medicamentos tem como principal característica a preparação personalizada do medicamento, destinada a determinado usuário, considerando as características de cada paciente. Então, tem paciente que chega lá na farmácia e fala assim: então o medicamento manipulado é mais natural. Depende, porque a gente usa substâncias que vende na farmácia, na drogaria, do mesmo jeito. Então, não vai ser mais natural porque é feito numa farmácia de manipulação. Dependendo da droga, é a mesma coisa. Um propanolol na drogaria é o mesmo propanolol feito na manipulação. E falou da automedicação, muita gente usa propanolol para ficar calmo numa palestra. Eu não tomei ainda bem, né? Porque quando você vai falar em público, ou quando você vai fazer um vestibular, um concurso para ser perito, uma coisa que você estudou muito tempo, você tem sudorese, você tem taquicardia, você tem tremor, tem uma série de coisas que o propanolol também ajuda a melhorar, mas a automedicação nunca é recomendada, né? Então, a farmácia de manipulação é o único estabelecimento autorizado por lei para a preparação, aviamento e comercialização do produto manipulado. Uma drogaria não pode preparar um medicamento manipulado. Hoje em dia existem farmácias integradas, que são uma drogaria e uma farmácia de manipulação no mesmo espaço, desde que ela se adeque à legislação dos 2 ambientes, né? Isso é permitido, tá? Em consequência do crescimento, legislações mais rigorosas e consumidores mais exigentes, fez-se o setor magistral evoluir constantemente. Eu acho que consumidores mais exigentes em qualquer área, né? Na manipulação, antigamente tínhamos poucas manipulações, de repente teve um boom, qualquer um queria abrir uma farmácia, em uma portinha com um laboratóriozinho, manipulação. E aí
fez com que a legislação fosse bem rigorosa. Hoje em dia, eu que trabalho há 24 anos, acompanhei bastante essa mudança. E hoje em dia é muito rigorosa, muito critério, muito rigor, tá? Então eu vou falar um pouquinho de passo a passo desse rigor, desse controle do que é uma manipulação. Na manipulação, a compra das matérias-primas é muito mais importante do que numa drogaria. Numa drogaria você vai comprar uma caixinha fechada de um lote específico, bonitinho. Na manipulação você tem que comprar matéria-prima. Então você tem que comprar de fornecedores qualificados. A gente faz uma avaliação desses fornecedores e dessa matéria-prima. Todas as matérias-primas, ao chegarem desses fornecedores, tem que ser analisada. Vai chegar um pó branco, né? A identificação aí, vai chegar um pó branco com um rótulo específico, falando que aquilo é o propanolol, é o midazolam. Então você tem que fazer alguns testes para saber se aquilo é o propanolol ou o midazolam. É claro que nós não usamos esse aparelho de 2 milhões de reais, nenhuma farmácia usa. A gente faz vários testes de identificação específicos daquela matéria-prima. Um pH, uma densidade, um ponto de fusão, cada matéria-prima, não sei se vocês já aprenderam isso ou não, tem as características próprias dela. Então vai ter o ponto de fusão específico, vai solubilizar em determinado em algo, em água, em álcool, em propileno glicol, e são testes que podem ser feitos. E cada matéria-prima tem as suas especificações. Então a gente tem uma ficha técnica com a especificação do propanolol. Recebe o propanolol com o laudo do fornecedor falando todos os detalhes. E a gente vai confrontar e fazer os testes para verificar se aquilo realmente é propanolol. Análise do pedido. Analisamos todas as matérias-primas, colocamos lá no estoque, estamos esperando a receita chegar. O pedido entra pela uma das nossas 9 lojas, é feito o cálculo, vocês pudessem começar a se enxergar lá, fazendo isso também. Vocês vão analisar esse cálculo, vão calcular. A farmacêutica faz, de cada uma das filiais, vai fazer a primeira conferência e manda para o laboratório. No laboratório, a farmacêutica vai fazer a conferência, se aquilo está correto, dosagem, prescrição, se realmente aquilo que estava escrito é o que foi calculado na dosagem específica, se aquela dosagem está dentro de uma dosagem permitida, usual, se não está muito, se não está menos. Vai para a manipulação, para um dos vários laboratórios, seguir os vários processos. E depois volta, a fórmula está pronta. Passa novamente para uma farmacêutica que vai fazer a inspeção final daquele medicamento. E depois vai para a loja, onde é feita a conferência na hora de dispensar para o cliente. Novamente, tudo é conferido. Receita, dosagens, a manipulação. Cada manipulação é feita num laboratório específico. Então, nós temos pesagem de uso interno, encapsulação ou encapsulamento. Tem algumas farmácias de manipulação que chamam encapsulamento. Uso externo, onde são feitos os cremes, os shampoos. Uso interno, líquidos, que são feitos os xaropes, as soluções, as gotinhas. Hoje em dia, legislação que obriga que o antibiótico seja feito numa cabine específica, o hormônio seja feito numa cabine específica, o citostático em outra, laboratório de veterinário, de homeopatia de autoisoterápico, o cosméticos e os produtos naturais. Então, realmente não dá para fazer numa portinha, né? A quantidade de laboratório que tem que se ter hoje, muito grande. Controles na manipulação. Hoje em dia, ainda é um processo artesanal, individual.
Cada fórmula é feita uma de cada vez. A gente não junta 2 fórmulas, 3 fórmulas, 4 fórmulas para fazer. Nunca. É feito fórmula a fórmula, específico em cada laboratório. Então, ainda é um processo artesanal. Mas ao longo dos anos, independente ou não da legislação, foi se aprimorando. A gente vai usando de tecnologias para que isso fique cada vez mais seguro. Então, hoje, no óleo farmacêutico, a gente tem pesagem monitorada. Então, assim, chegou aquela matéria-prima, foi feito o teste, é o propanolol. Coloca-se uma etiqueta identificando aquela substância com código de barra. Vai para a prateleira para o estoque. O laboratório solicita aquilo, vai para o laboratório. Quando cada uma dessas fórmulas que é feita, independente do que seja, em qual laboratório que seja feito, ela vai ter uma ficha de controle ou uma ficha de produção. Depende, cada farmácia se chama de um nome. E lá vai dizer que eu tenho que pesar propanolol, 40 miligramas, 60 cápsulas, 1,2 gramas. Então, você vai pegar. Cada uma das balanças tem um computador vinculado com ela, que vai ler o código de barra para falar, ok, você pegou o pote do propanolol. E aí você começa a pesar. Ok, você pesou 1,2 gramas do propanolol. Ok, você pode passar para a próxima substância. Ou seja, tira só da parte humana e usa também as ferramentas da informática para ajudar a evitar erros. Antigamente isso era uma coisa que só se usava na indústria e hoje não mais. Se usa fórmula a fórmula no processo artesanal como a manipulação. Tá? Então todas as matérias-primas têm código de barra, todas as fórmulas com controle de processo de código de barra e nós temos arquivo de todo o processo, físico e virtual. Físico, porque a legislação ainda obriga que seja físico. Cada uma dessas fórmulas que eu falei para vocês, nós somos obrigados a guardar o arquivo virtual e físico por 2 anos. É o que a legislação nos obriga. Então, farmácia de manipulação, eu brinco que é um depósito de papel. Porque a gente tem papel pra caramba. Vocês imaginam, cada receita controlada, a gente tem que arquivar 2 anos. Cada ficha de produção tem que arquivar 2 anos. É bastante coisa. E virtualmente também a gente tem todo esse controle. Então, o cliente foi lá e encomendou a fórmula na filial da Leomil. Eu não mando mais essa receita para o laboratório. Eu escaneio, 30 segundos depois o laboratório recebeu. E o laboratório vai fazer essa fórmula com a ficha de pesagem impressa e digital e vai arquivar tudo isso. E se eu quiser daqui, amanhã, eu posso verificar em que parte do processo que essa fórmula está. Ela já foi pesada, já foi encapsulada, já foi inspecionada, já foi embalada, tudo pelo código de barras, tá? E eu falei aqui de vários controles que a gente tem. Controle de equipamentos calibrados. Então, assim, você tem que ter a balança que você vai usar, ela tem que ser calibrada anualmente. Tem que ter controle disso. Controle de análise de processo. Você tem que produzir uma coisa e a legislação fala que você tem que analisar isso. Você não consegue, na indústria, você pode analisar o lote de propanolol que foi feito, sei lá, 50 mil comprimidos. Na manipulação, você não consegue analisar uma análise profunda com todos esses aparelhos, lote a lote, fórmula a fórmula. Você faz a análise
e a inspeção final, mas você não consegue fazer isso. E como é que você consegue ver que o seu processo tem qualidade, que o seu processo tem controle? Mensalmente tem que ser enviado a análise água purificada para ser analisada, para ver se não tem contaminação. Semestralmente você tem que abrir a torneira, coletar uma água e mandar analisar, porque aquela água da torneira que vai passar pelo seu purificador para fazer água purificada, água destilada, né? Aqui não tem, mas acho que vocês compram para fazer alguma coisa, talvez, né? Água destilada, mensalmente a gente tem que analisar para ver se a água está ok. A gente faz 1 quilo de creme, 5 quilos de creme. Você tem que mandar esse creme analisar, que são as bases galênicas, né? Aqui quem não fez, acho que ainda vai preparar bases galênicas. Isso tem que ir para análise também. E algumas fórmulas prontas. Então a legislação obriga. Você vai mensalmente preparar uma fórmula de tal matéria-prima e mandar analisar. Trimestralmente você vai preparar uma fórmula de um antibiótico, de um hormônio, vai mandar analisar. Porque analisando essa fórmula, você verifica se o seu processo está ok, saindo uma fórmula conforme. Controle de documentos. Então, o fiscal vai lá, tem uma série de documentos que ele vai checar e analisar, inclusive treinamento de cada um dos técnicos, vacinação de cada um dos técnicos, controle de lixo séptico e lixo químico. Eu falei das cabines, então a gente tem que fazer o antibiótico no laboratório do antibiótico, o hormônio no laboratório do hormônio, o citostático no laboratório do hormônio, o lixo produzido em cada um desses lugares tem uma destinação específica. No caso das cabines, é lixo químico. Você tem que pagar para uma empresa vir recolher o seu lixo, incinerar esse lixo. Você tem que ter controle do caminhão que vai esse lixo e se esse lixo realmente foi incinerado. Controle de limpeza, desratização, desinfecção, controle de temperatura e umidade. Então, se você tem uma geladeira dentro do seu laboratório para matérias-primas termoláveis, você tem que ter controle da temperatura dessa geladeira, você tem que registrar isso, e isso tem que ficar anotado para uma vigilância específica. Dentro de cada laboratório, você tem que ter controle da umidade e da temperatura. Está muito úmido, não está? Aqui na Baixada, a umidade é um problema. Dependendo, você começa a encapsular lá, tentar colocar o pó dentro das cápsulas. Se é uma substância higroscópica, um dia de chuva, aquilo mela e você não consegue colocar aquela substância dentro das cápsulas. Então, dentro de cada laboratório, precisa ter um controle de temperatura e umidade bastante rigoroso, tá? E aqui, eu queria falar, quem faz tudo isso? Só o farmacêutico? Claro que não. Definitivamente não. Nós temos bastante farmacêuticos, eu acho até. Mas dentro do laboratório central, nós temos 6 farmacêuticos e 44 técnicos. É o farmacêutico que vai acompanhar a temperatura da sala, a umidade da sala? Não, vai ser o técnico. O técnico pode até chegar para o farmacêutico e falar assim, olha, aqui está muito úmido, o que eu vou fazer? Olha, aqui está muito quente, o que eu vou fazer? Olha, eu fiz o teste da matéria-prima, não passou, o ponto de fusão está dando diferente. Olha, eu fiz a solubilidade da matéria-prima, não solubilizou na água, e está dizendo aqui que tem que ser solúvel na água. Então, assim, é uma área enorme, é um campo de atuação muito grande do técnico. Muito grande mesmo. Eu até, quando a Ana me convidou para fazer essa palestra,
eu falei assim que a maioria das pessoas do nosso laboratório não tem o curso técnico. Isso muitas vezes dificultou, porque você pega uma pessoa de ensino médio e você precisa, não que um técnico em farmácia não precise ser treinado, precisa muito, mas é diferente, já vem com alguns fundamentos básicos, né? Então assim, já vai saber o que é uma encapsulação, já fez uma vez só no curso, aí já sabe o que é isso. Já sabe que é, já tentou fazer, já fez um creme, ou já fez um teste de solubilidade, de pH, aí depende da escola que ele fizer, da quantidade de aparelho que essa escola tiver. Mas uma coisa é você pegar uma pessoa que fez um curso de um ensino médio normal, e muitas vezes a gente tem que pegar porque a gente não consegue um técnico. A gente tem muito mais técnico em química do que técnico em farmácia. Porque a gente não consegue técnico de farmácia. Ou algumas vezes a gente não tem técnico nenhum. Você treinou aquela pessoa. Nós temos lá uma moça que entrou, talvez ela já tenha uns 15 anos que ela trabalha com a gente. Ela entrou como faxineira e era uma pessoa muito esforçada. E aí a gente foi treinando, com certeza hoje ela faz um creme melhor do que eu, sem a menor sombra de dúvida. Mas é um ponto fora de curva, né? É um ponto fora de curva, a maioria das pessoas não é assim. E quando ela entrou, não tinha a quantidade de recursos que tem hoje. Então assim, é muito melhor que a gente pegue uma pessoa que tem um conhecimento básico de informática, que tenha um conhecimento básico de uma farmacotécnica, né? Seja de um creme ou seja de uma encapsulação, porque aí a gente trabalha todo o treinamento que a pessoa precisa ter. É claro, eu sou formada há 26 anos, fiz 4 pós e com certeza sempre tenho muito que aprender e muito que relembrar. Então, assim, conhecimento, dependendo da área que você tiver, você tem que continuar estudando e se aperfeiçoando e treinando e capacitando o tempo inteiro, né? Assistindo a palestra do professor, teve coisa que eu consegui relembrar e teve coisa que eu aprendi, né? E eu também fiquei bastante empolgada, faz tempo que eu não dava palestra, porque existe uma troca que é feita, né? Uma conversa, então você aprende sempre. Agora, você ensinar um técnico de farmácia que acabou de sair de um curso e você explicar para ele, orientar ele todas as peculiaridades de uma farmácia de manipulação, é muito mais fácil do que você treinar uma pessoa que fez o ensino médio normal. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Então, eu acho que aqui vocês estão buscando os seus sonhos. Foquem em uma meta. O professor falou de gente que presta 15, 20 vezes o concurso. Sim, tem gente que faz isso. Tem gente que pede as contas do emprego que está, fica um ano inteiro só para estudar, para passar num concurso de um perito criminal, porque é muito difícil. Mas a pessoa tem que ter um sonho, tem que traçar uma meta para atingir esse sonho. Eu fico bastante feliz de ver bastante gente aqui com sonhos e traçando metas, né? Acho que o curso é um caminho para isso. Muito obrigada.